mais um vídeo do canal. Eu sou a Carolix. E eu sou o Gable, bem-vindos a mais um vídeo. Mesmo 30 anos depois da morte de Osamu Tezuka, que é considerado o pai do mangá moderno e criador do Astro Boy, suas obras nunca estiveram tão em alta. Vários mangás aí estão sendo republicados com boa qualidade e tem agora Pluto no Netflix. Bom, em Astro Boy, caso você não conheça e só ouviu falar assim meio por cima, a história gira em torno de Átomo, que é um robô que combate o crime no mundo futurista em que os androides e robôs convivem com os seres humanos na sociedade normalmente. O Átomo ele foi criado pelo chefe do Ministério da Ciência, que é o Dr. Teima, e que fez ele no básico para substituir o seu filho, o Tobio, bem numa pegada Pinóquio, assim, sabe? E aí tem todo o lance do Átomo ser rejeitado pelo seu pai criador, vendido pro circo e depois ser resgatado pelo Dr. Ochanomizu, onde então ele é tratado com mais carinho e gentileza, aquela coisa toda. E a partir disso entra em cenário a lei que dá direitos aos robôs iguais aos humanos, assim, vamos todos viver iguais. O problema é que isso gera bastante discussão de, os robôs têm sentimentos, mas aquela coisa, sabe? O Pluto ele foi escrito e desenhado pelo Naoki Urasawa e faz uma reinterpretação de um arco em específico do mangá do Astro Boy que foi publicado em 2003, justamente em homenagem ao aniversário do Átomo, que na história foi criado em abril de 2003. O arco em questão é o do robô mais forte do mundo. Por Astro Boy ser um mangá lá dos anos 50, essa releitura aí do Pluto deixou a história com um tom mais sério, tá ligado? Um ritmo mais devagar e também com uma cara mais de suspense policial também. Inclusive, o anime levou cerca de 6 anos pra ficar pronto, tipo, os caras trabalharam pra caramba. E se você gostou dessa pegada do Pluto, que é mais adulto, mais suspense, a gente separou 7 animes que você também vai gostar. E obviamente que pra essa lista a gente deixou de fora aqueles clássicos que todo mundo já assistiu, já tá cansado de ouvir falar, Ghost in the Shell, Akira, aqueles que são mais 18 e trazem também esses temas com temas mais psicológicos, com cenas um pouco mais fortes. Então, pra você que curte aí, a gente deixou esse de lado e vamos falar de outros agora. 3, 2, 1, ikuyo. Começando com o anime vencedor da 7ª edição da Crunchyroll Anime Awards, os Cyberpunk Mercenários, que tem cyberpunk, bastante violência, gore, uma estética estilizada muito massa e muita ação. Foi desenvolvido pelo estúdio Trigger, o mesmo de Kill la Kill e Darling in the Franxx e vários outros animes super estéticos também. O Cyberpunk ele foi baseado naquela franquia de jogos Cyberpunk 2077 da CD Projekt Red, com 10 episódios muito bem amarrados. É uma história fechada e não precisa ter jogado ou conhecer algo da história para você assistir o anime. E bom, pra quem já jogou também, acaba sendo um prato cheio pra completar mais coisa. O protagonista da história é o David, que perdeu tudo em um acidente. Na verdade, ele já não tinha muita coisa, mas ele perdeu tudo mesmo. E que logo depois disso ele decide que vai viver, na verdade é meio sobreviver, sabe? Junto com um grupo de mercenários, uma galera meio fora da lei, que eles se chamam de cyberpunks. Não espero um final feliz e nem segunda temporada, porque não vai ter, mas ele tá na Netflix. Ainda na temática games, originalmente a série animada Serial Experiments Lain era para ser uma adaptação de um jogo de PlayStation de mesmo nome, mas por conta de atrasos, o anime veio primeiro. Não dá nem pra dizer que um é meio que baseado no outro, porque eles foram feitos simultaneamente. E já dando um alerta de gatilhos aí, o anime aborda suicídio e a ideia da existência além do corpo. Ele não é tão popular hoje em dia, talvez só pra quem busca animes mais antigos, já que Lain é de 98. Tem cyberpunk, tem mistério, discussões filosóficas, bullying e brinca muito com o psicológico. Na história, a protagonista Lain vive com a irmã, com a apática da mãe e com o pai, que é super nerd, obcecado por computador, aquela coisa toda. Só que a vida da Lain dá um plot twist quando ela recebe um e-mail de uma ex-colega da escola que tinha recém se matado, e nesse e-mail dizia que ela tinha abandonado o corpo físico para viver dentro da Wired, que é quase como se fosse a internet que a gente tem hoje, só que de uma maneira em que se mistura o mundo real com o mundo virtual. O anime é muito louco, mas pensando em um anime dos anos 90, ele até que tá bem atual. Tem só 13 episódios, infelizmente não tem nenhum lugar pra assistir, mas um tempo atrás estava na Crunchyroll, então torce que já aparece lá. A versão original do filme Cisne Negro em forma de anime chama Perfect Blue. E não, sério, o filme Cisne Negro tem frames idênticos ao anime. Mas, brincadeiras à parte, esse filme é um legado deixado pelo diretor Satoshi Kon, que infelizmente se foi cedo demais. Tem suspense, tem mistério, daquele tipo que você fica o filme todo tentando entender o que é, ou aquele super thriller que te deixa sem nem piscar. Na história a gente acompanha a protagonista Mima, que faz parte de um grupo de idol japonês,
Só que aí ela decide que quer mudar de carreira, quer virar atriz. O problema disso é que tem um fandom, tem toda a galera que acompanha já a carreira de idol dela e não fica muito contente com essa mudança e começa a perseguir ela e todas aquelas ameaças, aquela coisa meio sinistra. Cheio de drama psicológico, misturando fantasia com realidade, traz uma discussão do que é ética moral e o que não é. E uma característica bem visível de todas as obras do Satoshi Kon é justamente essas mulheres com transtornos dissociativos de identidade, a galera que não sabe direito quem é. Vocês viram que tem bastante similaridade com o filme Cisne Negro, né? E o problema é que não tem lugar nenhum pra assistir, infelizmente. Sabe aquele clássico que nunca sai de moda? Do mesmo autor de Pluto, inclusive, Monster é realmente um clássico que todo mundo deveria assistir. Ainda mais se você gostou de Pluto, obviamente, né? Ele é um thriller, suspensezão, mistério, super elogiado por todo mundo. E talvez você ache ele um pouco longo, porque ele tem 74 episódios, mas assim, se você for pensar, comparado com One Piece, não é nada. Na história, o neurocirurgião Kenzo Tenma, com uma carreira promissora, decide operar uma criança ao invés de um homem, considerado aí como uma figura mais importante. Por conta disso, ele perde a promoção no trabalho, a namorada e várias outras coisas na sua vida. Só que é aí que o negócio começa a ficar interessante. Todas as pessoas que se beneficiaram da humilhação do Tenma aparecem mortos. Ele começa a se dar bem por conta disso, já que a galera que queria que ele se desse mal começa a morrer. Porém, isso faz com que ele se torne o principal suspeito dessa série bizarra de assassinatos. Obviamente, né? O interessante é que a história vai passando com o tempo e você vai acompanhando os personagens envelhecendo também. É uma história que, apesar do plot simples, tem bastante densidade por trazer a questão da ética, valores, responsabilidade. Mas a boa mesmo é que ela tá na Netflix. E se você quer algo um pouco mais pesado, com terror, um pouco de gore, mistério e tragédia, você tem que assistir Another. Apesar da estética em primeiro momento parece aqueles animes de escola, tal, meio padrão, ele esconde uma história bem pesada. Por ser uma história curtinha de 12 episódios, vale a pena tirar um tempo pra assistir e se envolver com o mistério da turma 33. O protagonista é o Koichi Sakakibara. Muito difícil falar esse nome, tente falar 3 vezes. Tento falar 3 vezes. Sakakibara, Sakakibara, Sakakibara. Consegui. O lance é que a turma 33 é amaldiçoada e faz com que ocorram muitas mortes durante o ano letivo. Um pouco antes de começar as aulas, o Koichi é internado por causa de uma pneumotórax, uma doença aí, e lá ele conhece uma menina com tapa-olho e uniforme dessa mesma escola. E aí ele vai interagir com ela e tudo mais. O detalhe é que ela tava indo de boazinha, assim, sução, na verdade, pro andar onde tem um necrotério no hospital. Tipo, de boa, assim, é um rolê normal. Então ele sai do hospital e começa a frequentar a escola, tentando entender quem é essa menina misteriosa e o que acontece com as pessoas relacionadas a essa sala, sala 33. Muitas coisas sinistras começam a acontecer. Então não se engana aí com o visual do anime, parecendo que é uma coisa good vibes, uns animes, uma galera meio fofinha. Porque na verdade ele é 16+, e é bem pesado, mas o legal é que ele tem na Crunchyroll. E saindo um pouco dessa temática sobrenatural, vamos falar de uma história de vampiro, cara. O Alucard é o protagonista do anime chamado Hellsing, e é um anti-herói vampiro que você vai acompanhar nessa jornada. No básico, Hellsing é o nome da organização especializada em ameaças sobrenaturais, e o Alucard, sendo apenas uma arma da Hellsing, é chamado para pôr um fim no caso de um vampiro que tá transformando uma galera em monstro e tal. Então ele vai para ajudar, é quase a força sobrenatural ali daquelas forças sobrenaturais. Durante a treta policial, Ceras Victoria é mortalmente ferida, e o Alucard dá ela a opção de morrer como uma humana ou viver como uma vampira. Ela aceita se tornar uma vampira e vira um membro da Hellsing também. Trabalhando as questões morais de ser ou não ser mais humano, é uma obra violenta e considerada para maiores de 18 anos. Hellsing é lá de 2001, 2002, com 13 episódios, mas ele ganhou uma versão melhorada, que é o Hellsing Ultimate, com 10 episódios. Só que eles são episódios bem mais longos, assim, é quase 1 hora de episódio. E ele adapta fielmente o mangá. Então, se você for começar, a minha recomendação é que você comece ou só assista esse Ultimate e ele tem na Netflix. E pra fechar a lista, por último e não menos importante, de novo trazendo o Satoshi Kon em pauta. Paranoia Agent é uma série de 2004 com só 13 episódios bem curtinhos. A verdade é que todas as obras do Satoshi Kon poderiam facilmente entrar nessa lista e que você deveria assistir porque são muito legais. Em Paranoia Agent, a galera de Musashino, que é uma província de Tóquio, começa a sofrer ataques de um delinquente apelidado de Garoto do Bastão.
por justamente atacar as pessoas andando de patins e um bastão de beisebol dourado. O lance é que não fica só em cima da investigação policial pra saber quem que é esse garoto misterioso que tá atacando as pessoas na rua. Por ser uma obra do Satoshi Kon, tem um ritmo bem mais calmo e é regado a críticas sociais, bullying, mesclagem de fantasia com realidade, de personagens mais profundos, aquela coisa. Ele também explora os problemas da cultura e padrões japoneses. Então o nome Agente da Paranoia faz bastante sentido com o tema. Também é um anime recomendado para maiores de 18 e que sim, também tá na Crunchyroll para você assistir. E aí, você já tinha assistido algum desses? Conta aí pra gente nos comentários. Eu queria deixar sua lista de animes aí muito legais para assistir para você que tem mais 18 e a gente se vê no próximo vídeo aqui semana que vem. Um beijo e até o próximo.